Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa 4ª aula online, referente à 3ª unidade de ensino. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao capítulo 9, que é o estudo das proporções. Nessa aula, nós encerraremos esse capítulo e já iremos iniciar o estudo do capítulo 10, que são as regras de 3 simples e composta. Para início do capítulo 10, nós vamos estudar sobre as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, pegue o material, pegue o livro, caderno, lápis, caneta, marca-texto, borracha e vamos iniciar a nossa aula. Abra o livro de vocês na página 178. Nós daremos início à aula de hoje com o conteúdo divisão em partes diretamente proporcionais. Vocês vão ler e, à medida que eu solicitar, vocês vão grifar algumas frases. Então, acompanhem a leitura. Divisão proporcional. Divide um número em partes proporcionais a vários outros. Consiste em decompô-lo em tantas parcelas quanto desejadas, de forma que cada uma delas forme razões iguais com os números dados na ordem estabelecida. Então, esse primeiro parágrafo vocês vão grifar todo. Em seguida, diz assim: Maria e Caio estão vendendo uma rifa. Cada bilhete da rifa custa 2 kg de alimento. Os alimentos arrecadados serão doados a um hospital para crianças. Se Caio conseguir vender 8 bilhetes da rifa, obterá 16 kg de alimentos. E se Maria conseguir vender 5 bilhetes, ela obterá 10 kg de alimentos. Observe que a quantidade de alimentos é proporcional ao número de bilhetes vendidos e vice-versa. Ou seja, quanto mais bilhetes eles venderem, mais quilos de alimento eles vão arrecadar. Quanto menos bilhete eles venderem, menos quilos de alimento eles vão arrecadar. Então, essas quantidades dos alimentos, ela é proporcional, diretamente proporcional ao número de bilhetes vendidos. Se ele vende mais bilhetes, vai ter mais quilos de alimento. Se ele vende menos bilhete, tem menos quilos de alimento. Aí continua assim: podemos dizer que 5 e 8 são diretamente proporcionais a 10 e 16. Então, quando eu faço a razão da quantidade de alimentos de Maria, 5 bilhetes está para 10 quilos de alimento. Não foi, Maria? Isso. 5 bilhetes está para 10 quilos. E se eu fizer a razão da quantidade de Caio, 18 bilhetes está para 16 quilos de alimento. Então, quando a gente faz essa proporção, nós vemos que essas razões elas são diretamente proporcionais. O que isso significa? Que elas têm a mesma razão. No momento que eu dividir 5 por 10 e no momento que eu dividir 8 por 16, eu vou ter o mesmo resultado, a mesma fração irredutível, ou o mesmo número decimal. O texto ainda continua e diz: além disso, tá? Essa mesma razão, ela vai ser chamada de coeficiente ou fator de proporcionalidade, é o que nós vamos ver agora. Observe. Embaixo da frase que eu li: dois conjuntos x e y são chamados diretamente proporcionais quando a razão entre os elementos correspondentes a x e a y tem quocientes iguais. Essa frase vocês também vão grifar. Então, observe: seja A e B dois conjuntos tais que os elementos de A sejam 1, 2 e 3 e os elementos de B sejam 20, 40 e 60. Aí diz assim: verifique que A é diretamente proporcional a B. Então, vamos fazer isso aqui. Ele dá dois conjuntos. Dá o conjunto A, cujos elementos são 1, 2 e 3. E ele dá o conjunto B, cujos elementos são 20, 40 e 60. E ele quer que a gente verifique que esses dois conjuntos eles são diretamente proporcionais. Então, se esse aqui cresce, esse aqui tem que crescer.
E além disso, a mesma medida que esse crescer, esse daqui tem que crescer igual. Então, nós vamos comparar os elementos respectivamente. O que isso significa? Que eu comparo o primeiro elemento desse conjunto com o primeiro do segundo do primeiro conjunto com o segundo do segundo conjunto, o terceiro do primeiro conjunto com o terceiro do segundo conjunto. Então, nós vamos encontrar essas razões. Se a razão, a fração irredutível, forem as mesmas, então elas são realmente diretamente proporcionais, certo? Esses dois conjuntos são proporcionais. Então, vou comparar a razão. 1 está para 20. É a primeira razão. Quando eu faço 1 por 20, essa já é a minha fração irredutível, tá? 1 está para 20 e agora eu vou fazer 2 está para 40. Encontrando a fração irredutível, eu divido todo mundo aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 40 dividido por 2, 20. Então, essa fração e essa são iguais. Basta agora o terceiro membro também ser. Então, 3 está para 60. Eu posso simplificar aqui dividindo todo mundo por 3. 3 dividido por 3, 1. 60 dividido por 3, 20. Observe que a fração irredutível nas três são a mesma. O que isso significa? Que essas razões são equivalentes, existe uma proporção aqui, e além disso, estão diretamente proporcionais. À medida que esse conjunto aqui foi aumentando os valores, o segundo conjunto também aumentou os valores. Eu tinha inicial 1, aumentou para 2, aumentou para 3. Esse tinha inicial 20, que aumentou para 40, que aumentou para 60. Então, se os dois aumentam, eles são diretamente proporcionais. Aí, a próxima frase, que é o que vocês vão grifar. Tem assim, lendo, né? Isso, não grifem agora. Tem assim, verifique que é diretamente proporcional a B, sendo 1 está para 20, assim como 2 está para 40, que 3 está para 60 e tudo isso é igual a K. Quem é esse K? Ou seja, o quociente entre os elementos correspondentes A e B é constante. Chamamos de coeficiente ou fator de proporcionalidade, a fração irredutível que representa esse quociente. Então, observe que quando eu fiz a razão, eu encontrei a forma irredutível 1 sobre 20 em todas. Essa fração irredutível ou essa razão, nós chamamos de fator de proporcionalidade, representado pela letra K. Então, nosso fator de proporcionalidade, o nosso K, tá? Então, eu vou ter que K vai ser igual, aqui nesse exemplo, a 1 sobre 20. Então, em alguns momentos, nós vamos precisar utilizar esse fator de proporcionalidade, essa constante K. No nosso caso, K é 1 sobre 20, ou seja, os números vão crescer e essa é a proporção que cresce. Sempre vai estar crescendo 1 sobre 20, 1 a cada 20. A cada um desse aqui que eu subo, eu tenho que subir 20 no outro conjunto. Então, se aqui eu tenho 1, eu tenho 20. Se aqui é 2, então eu vou ter 20 mais 20, que é 40. Se aqui é 3, eu vou ter 20 mais 20 mais 20, que é 60. Essa é a nossa constante, ou nosso fator de proporcionalidade. Elas vão crescer e não vão crescer de qualquer forma. Tem uma razão, existe um parâmetro para que essas razões cresçam, essas frações venham desenvolver. Então, eu vou mostrar para vocês como resolver um exemplo com essa divisão em partes diretamente proporcionais. Eu vou fazer aqui o exemplo da página 179. Acompanhe a leitura. Pedro quer dar aos seus filhos a quantia de R$380, dividida proporcionalmente às suas idades, 8, 12 e 18 anos. Quanto cada um receberá? Então, ele tem uma quantia, um total de R$380, e ele quer dividir proporcionalmente às suas idades. O que isso significa? Que o mais novo ele vai receber menos, vai receber proporcional à sua idade, que é 8 anos. O do meio, o filho do meio, vai receber
também vai receber mais do que o mais novo, mas vai receber menos que o mais velho. Ele vai ser o mediano e vai receber proporcional à sua idade, que é 12 anos. E o mais velho é quem vai receber a maior quantia, proporcional também à sua idade, que é 18 anos. Ou seja, por que é diretamente proporcional? Porque quanto mais velho for o filho, mais ele vai receber. Então, à medida que a idade aumenta, o valor que ele vai receber também vai aumentar. Então, eu estou aqui com duas grandezas. Uma grandeza que é a idade e outra grandeza que é o valor que eles vão receber, esse dinheiro. Então, à medida que a idade deles vão aumentar, o valor em dinheiro também aumenta. Se os dois aumentam, é diretamente proporcional. Ou poderia ser o contrário. Se os dois diminuem, então também é diretamente proporcional. Observe que quanto menor for a idade, menor vai ser o valor. Então, as duas grandezas ou crescem ou diminuem. Quando as duas crescem juntas ou diminuem juntas, elas são diretamente proporcionais. Então, vamos ver como nós fazemos para resolver. A primeira informação do texto é que eu vou ter um filho, né, o filho 1, que vai receber uma determinada quantia X. O filho 2, que é o filho do meio, vai receber uma determinada quantia Y. E o terceiro filho, o mais velho, o filho 3, vai receber uma quantidade Z, tá? Essas quantidades, elas são proporcionais. A do primeiro filho vai ser proporcional à idade dele, que é 8 anos. A do segundo filho, proporcional à idade, que é 12 anos. E a do terceiro filho, proporcional a 18 anos. Também temos que o total que o pai vai dividir, o valor total que esse pai vai dividir é de R$ 380. Esse é o valor que ele deseja dividir pelos seus 3 filhos, proporcionalmente. Então, vamos transformar o que está na linguagem culta, né, na linguagem corrente, para a nossa linguagem matemática. Quando eu somar a quantidade, o valor que o primeiro filho receber com o valor do segundo e o valor do terceiro, esses 3 valores juntos não podem exceder R$ 380. Tem que dar R$ 380. Então, essa é a minha primeira equação. O valor do primeiro filho, mais o valor do segundo filho, mais o valor do terceiro filho, isso daqui é R$ 380. Agora, nós vamos trabalhar com as proporções. Toda vez que aparecer proporção, nós vamos ter que fazer as razões. Então, como é a razão que esses filhos vão receber? X vai receber proporcional a 8 anos. Então, X está para 8. Está aqui, ó. X está para 8, razão. Assim como é a igualdade, né? O Y vai receber, está proporcional para 12. Então, X está para 8, assim como o Y está para 12, para a sua idade. Assim como Z está para 18. E nós vimos que essa fração na forma irredutível, essa fração na forma irredutível e essa fração na forma irredutível, ela é igual a uma constante, que é o fator de proporcionalidade, K. Não sei ainda quem é esse K, tá? Porque eu não sei quais são os valores das minhas variáveis, mas eu sei que quando eu simplificar essa, simplificar essa e simplificar essa, as 3 têm que dar a mesma fração irredutível, que é aqui o nosso K. Então, como nós vamos fazer para resolver? Eu tenho aqui um sistema de equações. Aqui a minha primeira equação e aqui a minha segunda, ok? Lembrando as propriedades que nós estudamos, propriedades estruturais das proporções. Eu tenho aqui uma soma dos meus antecedentes. Soma dos antecedentes e dos consequentes é a propriedade C. Então, utilizando a propriedade C, diz que eu posso somar os meus antecedentes, somo também os meus consequentes e eles vai ser igual a uma dessas razões, qualquer uma. A propriedade C, eu vou somar os meus antecedentes e os meus consequentes vou igualar a uma dessas minhas razões.
Então, vamos aqui, ó, na propriedade C, x mais y mais z. X mais y mais z. E embaixo os consequentes. 8 mais 12 mais 18. 8 mais 12 mais 18. E isso aqui vai ser igual a uma dessas, qualquer uma dessas minhas razões. Então, eu vou igualar ao meu k, que é o coeficiente. Então, esse são tudo iguais. Esses daqui, quando tiverem na minha forma irredutível, é igual a esse k. Então, aqui é igual a k. Lembrando que na minha primeira equação, eu tenho que, se eu somo x mais y mais z, é 380. Observe o que eu tenho aqui nessa minha proporção. X mais y mais z. Então, no lugar disso aqui, de x mais y mais z, eu vou substituir por 380. Substituindo pela equação 1, tá? 380 sobre... E agora eu vou somar isso aqui, ó. 18 mais 12 dá 30, com 8, 38. E isso aqui é igual a k. Basta eu dividir 38 por 8. Vai ser igual a k. Então, k vai ser igual a 10. Já vi a minha constante. Esses números estão crescendo em razão 10. Tá? Então, cada vez que for, vai ser crescer, vai ser a uma razão 10. Então, voltando ao nosso problema, se x, eu vou igualar, né? Vou pegar aqui, ó, x sobre 8 é igual a k. Eu posso fazer dessa forma, então eu pego aqui, ó, x sobre 8 é igual a k. Resolvendo que tá x, né, sobre 8 vai ser igual a k, é 10. Então, eu peguei esse aqui e igualei a k. Multiplicando aqui 8 por 10, x é igual a 80. Eu posso fazer de outra forma mais simples. Eu sei que os meus números estão crescendo proporcionalmente a uma constante k. Então, se o primeiro filho tem 8 anos e ele vai crescer a uma proporção 10, então isso aqui vai ser 8 vezes 10, que dá 80. Esse filho tem 12 anos, está crescendo a mesma proporção, que é 10. Então, vai ser 12 vezes 10, 120. Esse filho vai receber. E o último filho, que tem 18 anos, também está recebendo na mesma proporção, que é 10. Então, vai ficar 18 vezes 10, que é igual a 180. Então, eles receberam proporcionalmente a uma razão de R$10 por idade. Então, a cada ano que o filho tem, ele vai receber R$10 por cada ano. Como o filho mais novo só tem 8 anos, recebe R$80. Como o filho do meio tem 12 anos, vai receber 120. E como o filho mais velho tem 18 anos, logo ele recebe R$180. Agora vocês vão abrir na página 180. Nós vamos falar sobre a divisão em partes inversamente proporcionais. Anteriormente nós vimos quando for diretamente proporcionais e agora nós vamos ver inversamente. Acompanhe a leitura e quando eu solicitar vocês vão grifar aí e destacar alguns conceitos. Na divisão diretamente proporcional, a parte que corresponde ao maior número é a que fica com a maior parcela. Ou seja, no nosso exemplo, quanto mais velho o filho, mais ele recebe. Quanto mais novo o filho, menos ele vai receber, porque é diretamente proporcional. Mas na divisão inversamente proporcional, o número que fica com a maior parcela é a parte que corresponde ao menor número. Então, já na parte inversamente proporcional, não vai ocorrer crescendo os dois. À medida que uma grandeza vai crescer, a outra vai ter que diminuir. Vamos tomar como exemplo o que nós fizemos anteriormente, o exemplo dos filhos. Então, o pai tem R$380, ele está dividindo em partes diretamente proporcional. O que isso significa? Quanto
mais velho for o filho, mais ele vai receber. Só que imagine que agora esse pai vai dividir essa mesma quantia em quantidades inversamente proporcionais. O que isso significa? Se é o inversamente proporcional, o filho mais velho vai receber menos, o filho do meio vai receber também mais do que o mais velho, só que menos do que o mais novo, e o filho mais novo ele vai receber a maior quantidade. O que isso significa? Que quanto menor for a idade, maior vai ser o valor. Quanto maior a idade, menor será o valor. Então, observe que essas duas grandezas, idade e valor, elas estão invertidas. Deixa eu colocar aqui, ó. Idade e o valor. Quando nós estamos falando de diretamente proporcionais, quanto maior for a idade, quanto mais velho for o filho, mais ele vai receber. Ou, quanto mais novo for o filho, menos ele vai receber. Ou as duas crescem, quando a idade aumenta, o valor aumenta, ou quando a idade diminui, o valor diminui. Só que quando a gente fala em inversamente proporcionais, isso não vai ocorrer. Uma vai ter que subir e a outra vai ter que descer. Então, como é inversamente proporcional, quanto mais velho for o filho, menos ele vai receber. Porque é inverso à idade dele. E quanto mais novo for o filho, mais ele vai receber. Observe que nas correspondências as setas estão opostas. Então, se a idade sobe, o valor que ele recebe diminui. Se a idade do filho diminui, o valor que ele recebe sobe. Então, isso aqui é o inversamente proporcional. Nós vamos fazer aquele mesmo exemplo, tá? O livro não trouxe esse exemplo feito inversamente proporcional, mas nós vamos fazer aqui para comparar o mesmo exemplo anterior. Então, o pai ele tem R$380, que é o total, e ele quer dividir para os 3 filhos. O filho mais novo, o filho 1, X, né, vai receber o valor X, o filho 2, Y, o filho 3 vai receber Z. Vamos à idade. O primeiro filho tem 8 anos. O segundo filho tem 12 anos. E o terceiro filho tem 18 anos. Lembrando que eles vão receber inversamente. Então, antes de resolver esse problema, eu quero lembrar a vocês o que é o inverso. Lembra que quando eu tenho uma razão, que no caso é uma fração, né? Se eu tenho essa razão assim, ó, A está para B. Quando eu calculo o inverso, quando eu acho o inverso, o que era antecedente vai passar a ser consequente e o que era consequente vai passar a ser antecedente. Então, o inverso dessa razão é B sobre A. Em números, se eu tenho 1/2, o inverso vai ser 2 sobre 1. Se eu tenho 3/5, o inverso vai ser 5 sobre 3. É só trocar a posição do antecedente com o consequente. Então, isso aqui é o inverso. Nós vamos precisar lembrar para encontrar a divisão inversamente. Então, vamos montar da mesma forma que nós fizemos. O valor dos 3 filhos juntos vai ser R$380. Agora nós vamos fazer a proporção. Lembrando que é o inverso. Então, se ele tem 8 anos, o inverso de 8, que é 8 sobre 1, o inverso é 1 sobre 8. Se eu tenho 12, é 12 sobre 1, o inverso é 1 sobre 12. Se eu tenho 18, o inverso é 1 sobre 18. Então, ao invés de eu usar a proporção com essas idades, eu vou ter que usar com o inverso dessas idades. 1 sobre 8, 1 sobre 12 e 1 sobre 18. Então, usando a proporção, o primeiro filho, X, vai estar para a idade dele. O inverso da idade dele, que é 1 sobre 8. Mais Y.
vai estar para o inverso da idade dele, 1 sobre 12. E Z também proporcional à sua idade, ao inverso da sua idade, 1 sobre 18. Isso tudo é igual a uma constante K. Certo? Então, essa fração simplificada, essa simplificada tem que ser o mesmo valor que nós chamamos de K. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar novamente a propriedade C. Vou somar os meus antecedentes e somar meus consequentes. E no fim eu vou igualar a K. Então, pegando essa segunda equação aqui, ó, e utilizando a propriedade C, eu tenho que x mais y mais z sobre 1/8 mais 1 sobre 12, 1/12 mais 1 sobre 18, isso aqui é igual a K. Eu já sei quem é x mais y mais z. X mais y mais z, aqui o problema diz que é 380, então eu vou substituir. Aqui onde tem x mais y mais z, eu vou colocar 380. Eu tenho que somar essas frações aqui. Então eu vou fazer aqui no cantinho de vermelho essa soma dessas frações. 1/8 mais 1 sobre 12, 1/12 mais 1/18. Então eu tenho aqui, ó, 1/8 mais 1/12 mais 1/18. Então, para somar, eu posso fazer utilizando o MMC ou eu posso fazer utilizando aquela regrinha que eu falei usando as multiplicações. Eu vou utilizar essa. Então, eu vou pegar essas duas, somar primeiro, o resultado eu somo com essa. É 1 sobre 8 mais 1 sobre 12. Utilizando ela, esse vezes esse, 8. Esse vezes esse, 12, mais 12. E embaixo, esse vezes esse, 8 vezes 12, que vai dar 96. Certo? Então, isso aqui, ó, 8 sobre 12 é 20 sobre 96. Eu posso simplificar. Divido todo mundo por 2, fica 10 sobre 48. Posso simplificar de novo, dividindo por 2 de novo. Então, fica 5 sobre 24. Aí, agora eu vou pegar esse resultado e somar com 1/8. 5 sobre 24 mais 1/18. Então, para somar, de novo, ó, esse vezes esse dá 90 mais 1 vezes 24. 24. 24 vezes 18, 432. Somando aqui, 90 mais 24, isso dá 114 sobre 432. Esses dois números, eles são par. Logo, os dois são divisíveis por 2. Mas eles também são divisíveis por 3, porque quando eu somo 1 mais 1, 2, mais 4, 6 é um múltiplo de 3. E 4 mais 3, 7, com 2, 9, também é um múltiplo de 3. Então, esses dois números são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, são divisíveis por 6. Então, eu vou fazer a simplificação dividindo logo por 6. Então, 114 dividido por 6 dá 19. E 432 dividido por 6 dá 72. Agora já, esse é o resultado dessa soma aqui, ó. Quando eu somo 1/8 mais 1/12 mais 1 sobre 1/18, dá 19,72. Então, vou colocar esse resultado aqui, ó, na minha soma. Eu fiz separado, tá? Então, eu substituí x mais y mais z por 380, porque é isso que tem na minha primeira equação. Essa soma aqui eu já fiz separada, dá 19 sobre 72. E isso é igual à minha constante K. Lembrando que esse 380, ele é uma fração, né? Eu posso escrever ele na forma de fração. Deixa eu colocar mais para cima para vocês verem. É 380 sobre 1. Então, quando eu tenho uma divisão de duas frações, aí eu faço aquele método orelhinho, orelhão. Esse vezes esse vezes esse. Então, eu tenho aqui 380
360. O orelhão fica em cima. E embaixo é 19 vezes 1, 19. Isso é igual a K. Nessa divisão aqui de 2.736 por 19, eu encontro 1.440. É a minha constante. Ele está dividindo inversamente por essa constante aqui, 1.440. Então, para eu encontrar cada um dos valores x, y e z, eu vou multiplicar por essa constante. Lembrando que eu não vou multiplicar o 8, nem o 12, nem o 18. Eu vou multiplicar o inverso, porque a divisão é inversamente proporcional. Então, eu vou pegar essa minha constante e multiplicar por 1 oitavo, 1 dozeavos, 1 18avos. Então, fazendo aqui essa multiplicação, vezes 1.440. Isso é 1 vezes isso, né? Sobre 8. É 1.440 dividido por 8. Logo aqui eu chego à conclusão que dá 180. Já aqui, vou fazer também vezes a minha constante. Vezes 1.440. Vou colocar de azul para não confundir. Então, isso aqui vai dar 1.440 dividido por 12, que vai dar 120. E aqui, vezes 1.440, que é a constante, dá 1.440 dividido por 18, isso é igual a 80. Então, aqui, no inversamente proporcional, o filho mais novo, que tinha 8 anos, vai receber a maior quantidade, 180. O filho do meio, que tinha 12 anos, vai receber a quantidade média, ele vai receber 120. E o filho mais velho, que tem 18 anos, vai receber a menor quantidade, que é 80. Se você comparar com os valores, quando nós fizemos diretamente proporcional, o filho mais novo e o filho mais velho trocaram seus valores. Então, esse daqui tinha ganhado 80, agora ele ganha 180. Esse aqui que tinha ganhado 180 vai ganhar 80. E o filho do meio permanece ganhando 120 reais. Então, qual é a diferença entre diretamente e inversamente proporcional? É quando for diretamente proporcional, o maior vai corresponder à maior quantidade. Então, nesse exemplo, quanto mais velho, mais ele recebe. Quanto mais novo, menos recebe. E o inverso é que quando uma unidade crescer, a outra tem que diminuir. Enquanto uma cresce, o maior valor vai responder à menor quantidade. Então, uma unidade sobe e, em contrapartida, a outra tem que descer. Agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 10, que é o estudo das regras de 3 simples e compostas. Mas antes da gente estudar, que vai ficar para a próxima aula, as regras de 3 simples, nós precisamos entender o que são grandezas e como elas são, como nós podemos classificar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 186. Vão acompanhar a leitura que eu vou fazer e à medida que eu solicitar, vocês vão grifar algumas coisas. Então, no início da página 186 tem grandezas diretamente proporcionais. É o primeiro tipo de grandeza que nós vamos falar. Acompanhem a leitura. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação de dependência entre elas. Essa primeira frase vocês vão grifar. Não é a definição de grandezas diretamente proporcionais, mas ele é o conceito de quando duas grandezas são proporcionais. Elas vão ser proporcionais quando existe uma relação entre essas duas grandezas. Acompanhe o exemplo. Em um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, a medida do perímetro depende da medida do lado do triângulo. Se o lado mede 8, então o perímetro vai ser 24. Se o lado mede 18, seu perímetro medirá 36. Então, nós temos aqui duas unidades de medida. Uma, o lado do triângulo, duas grandezas. Nós temos aqui duas grandezas. Uma, o lado do triângulo, a outra, o perímetro, que é a soma desses lados. Então, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Ó, uma grandeza, lado, a outra grandeza, perímetro. Elas têm dependência.
Então, se eu aumento o lado do triângulo, eu vou aumentar o valor do perímetro. Se eu diminuo o valor do perímetro, significa que eu diminuí o lado. Então, essas duas grandezas, elas têm dependência uma com a outra. Ou seja, eu só consigo aumentar o perímetro se eu aumentar o lado. Elas são dependentes. Aí tem o exemplo, né? Depois dos triângulos tem aqui. Propriedade característica. A razão entre dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondentes à outra. Então, observe que no exemplo, quanto maior for o lado do triângulo, maior vai ser o seu perímetro. Então, o exemplo trouxe uma tabela com essas duas grandezas. Então, se o lado do perímetro for 8, o lado do triângulo for 8, o perímetro vai ser 24. Se eu aumento o lado para 12, o perímetro é 36. Se eu aumento o lado para 15 centímetros, o perímetro é 45. Então, quando isso ocorre, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Haverá aumento, as duas aumentam, ou diminuição, as duas diminuem. Aí vocês vão para o lembrete logo na coluna do lado. Tá no quadradinho roxo, grifem. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão que representa a primeira é equivalente à razão que representa a segunda. Ou seja, tem aí 4 oitavos, 4 está para 8, assim como 6 está para 12. Então, se eu pego a fração irredutível de 4 oitavos, então eu simplifico isso aqui tudo dividindo por 4. Isso é 1/2. Assim como 6 está para 12. Então, 6 para 12, se eu simplifico dividindo tudo por 6, eu tenho 1/2. Então, essa fração irredutível e essa irredutível são iguais. Logo, essas duas razões, elas são diretamente proporcionais. Além disso, vocês vão grifar a frase que está embaixo. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. Ou, ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Grifem essa frase. Então, essas duas grandezas, elas vão ser diretamente proporcionais quando, à medida que eu aumentar uma das grandezas, a outra vai ter que aumentar também. Então, tem um outro exemplo que eu pulei, deixei para fazer agora, que tem assim, ó. Volte, né, na coluna anterior. Tem: suponha que na receita de pão de queijo de tia Marcília sejam utilizados 500 gramas de queijo Minas para fazer 30 pães de queijo. Se tia Mércia só dispõe de 300 gramas de queijo, fará apenas 18 pães de queijo. Observe. Então, veja, aqui nós estamos falando de duas grandezas. A primeira, a quantidade de queijo em quilos, né? A quantidade de queijo em quilo. E a segunda grandeza é a quantidade de pães. Aqui ele vai falar em unidade, tá? Unidade. Então, eu tenho duas grandezas. O queijo e os pães. Grandeza é tudo que eu posso medir, né? Então, o queijo e o pão. Para fazer com 500 gramas de queijo, ela vai fazer 30 pães. Ou seja, existe uma dependência entre essas grandezas. Ela só consegue fazer os pães se ela tiver os queijos. Quanto mais queijo ela tiver, mais pães ela vai conseguir fazer. Então, se eu aumento a quantidade de queijo, eu vou aumentar a quantidade de pães. Mas se eu diminuir a quantidade de queijo, eu vou ter que diminuir a quantidade de pães. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Ao passo que eu aumentar uma, a outra aumenta. Ao passo que eu diminuo, a outra diminui. Então, aqui diz assim, ela só dispõe de 300 gramas. O que aconteceu aqui com a quantidade de queijo? Eu diminuí a quantidade de queijo, eu tenho menos. Logo, ela só vai fazer 18 pães. Vai diminuir a quantidade dos pães também. Porque essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Agora vamos para a grandeza inversamente proporcional na parte inferior da segunda coluna. Há grandezas em que a relação de dependência é inversa. Existe proporcionalidade entre elas. Porém, enquanto uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Essa parte vocês vão grifar.
E eu vou ler o exemplo para vocês. Grifem essa frase que eu falei, esse parágrafo. Em uma construção, o tempo de conclusão da obra depende do número de pedreiros. Quanto mais operários trabalhando, menos tempo será gasto. E quanto menos operários, mais tempo ela será concluída. Então, observe nesse exemplo que nós temos duas grandezas. O número de operários, de pedreiros, e o tempo que vai levar para terminar a obra. Esse tempo em dias, né? É como a gente calcula. Tempo em dias. Então, se nós estamos em uma mesma obra, quanto mais pedreiro eu tiver, essa obra vai ser concluída em menos dia, porque eu vou trabalhar mais rápido. Então, veja que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Ao tempo que eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu vou precisar de menos dias para fazer a mesma obra. Mas se eu diminuir a quantidade de pedreiros, eu vou ter que demandar mais tempo para concluir essa obra. Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. À medida que eu estou aumentando uma, eu diminuo a outra. À medida que eu diminuía uma, eu vou ter que aumentar a outra. Então, aqui ele deu o exemplo. Se 5 operários gastam 15 dias, se eu diminuo a quantidade de operários, 3 operários vai precisar de mais dias, porque eles vão ter que fazer o serviço dele e dos outros 2 que eu retirei. Então, 3 operários vai precisar de 25 dias. O que acontece? Eu diminuo a quantidade de pedreiros, em contrapartida eu tenho que aumentar a quantidade de dias. Então, quando isso ocorre, quando uma diminui e a outra cresce, é porque eu tenho razões que são inversamente proporcionais. Uma depende da outra. O tempo que eu vou gastar vai depender dos meus pedreiros trabalhando. Quanto mais pedreiros, menos dias. Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Aí vocês vão continuar, então aí diz assim no quadradinho laranja, quando isso ocorre, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Haverá, de forma prática, um desequilíbrio na balança. Então, vocês vão agora para o lembrete, que está no quadradinho roxo, e vão grifar o que está aí. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a fração que representa a primeira grandeza é inversa à fração que representa a segunda. Ele deu aqui o exemplo. 10 está para 15, assim como 75 está para 50, eles são inversamente proporcionais. O que significa que quando eu simplificar esse, dividido por 5 e por 5, aqui vai dar 2 terços. 10 dividido por 5, 15 dividido por 5. E aqui, quando eu simplificar também dividido por 5, isso aqui eu vou ter 75 dividido por 5 vai dar 15. 50 dividido por 5, 10. Aqui eu vou dividir novamente por 5. 15 dividido por 5, 3. E aqui, 10 dividido por 5, 2. Observe que, enquanto aqui a minha razão ela é a mesma, aqui é o inverso. Então, nessa aqui deu 2 terços e aqui deu 3,5. Então, eu inverti. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Então, grifem essa parte do lembrete embaixo na laranjinha também. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui. E ao diminuirmos uma, a outra aumenta. Tá? Volte para o exemplo dessa mesma página na primeira coluna. Vamos supor que o aluno faça uma prova com 50 questões. Quanto menos erros ele cometer, maior será a sua nota. Então, aqui eu tenho duas grandezas. Os erros do aluno, as questões erradas e a nota. Nota. O que acontece? Se quanto mais ele errar, menor vai ser a nota dele. Quanto menos ele errar, deixa eu colocar para fazer a correspondência, quanto menos ele errar, maior vai ser a nota dele. Então, observe que, ao passo que um cresce, o outro diminui. Porque essas razões, elas são inversamente proporcionais. Agora, vocês vão ver aí na tabela que ele colocou. Então, os erros para, se ele errar 5 questões, ele vai tirar a nota 9. Se ele errar 10, a nota dele 8.
questões, das 50, a nota dele foi 6. Então, o que isso acontece? Lembrando que aqui nós estamos num total de 50 questões. A cada 5 questões, ele está perdendo 1 ponto. Então, quanto maior for os erros dele, menor será a nota. Se ele erra 5, ele já perdeu 1 ponto. Se ele erra 10, ele perde 2 pontos. Então, ao passo que aumentam os erros, diminui a nota, porque essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Como atividade desse conteúdo, vocês vão responder os exercícios que estão nas páginas 182 e 183, as questões da 28 até a 32. E nas páginas 188 e 189, a questão 1 e a 7. Então, nessa segunda página aqui, vocês só vão fazer 2 questões, a 1 e a 7. E nas páginas 182 e 183, vocês vão fazer da 28 até a 32. Bons estudos e até a próxima aula!